Queridos irmãos, bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor possa abençoar a sua vida e o seu lar. Hoje nossa liturgia ela está bem enxuta, porque nós temos a nossa Assembleia Geral Ordinária acontecendo, desde os primeiros momentos aqui. A nossa Assembleia eu quero declarar instalada, uma vez que ela independe de quórum. E nós teremos uma palavra devocional muito breve, com base neste texto: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E eu convido a toda a igreja para que nós possamos fazer juntos essa leitura de Lucas, capítulo 12, verso 32. Leiamos: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O texto bíblico começa com a expressão do não temais, algo que gera medo no coração do crente. E o contexto aqui da passagem são as questões materiais: o que comer, o que vestir, o salário, a saúde, os bens. Então se refere a questões materiais. Esse texto foi escolhido intencionalmente porque hoje nós vamos falar da vida financeira, de questões materiais da nossa igreja, que portanto tem a ver também com a nossa vida pessoal. O medo nessa área e em tantas outras, nós sabemos, é uma experiência universal. Todos nós temos nossos momentos de insegurança em relação a dinheiro, salário, saúde, bens, aposentadoria, futuro. São coisas que apertam e afligem muitas vezes o nosso coração. Quem nunca teve medo ou ansiedade ou preocupação do tipo: e se eu ficar desempregado? E se eu perder o dinheiro? E se o governo tomar o dinheiro que eu tenho? A gente achava que isso nunca ia acontecer, mas já aconteceu nesse país, E se eu não conseguir uma aposentadoria? E se não existir mais aposentadoria quando você for aposentar? E se eu não tiver saúde para trabalhar? E se eu devolver o dízimo e faltar no fim do mês? E se eu ofertar para alguma campanha, alguma causa do reino de Deus, e isso fizer falta para mim? Pois esse texto bíblico vem nos ensinar, meus irmãos, que nós não devemos temer. Pelo contrário, devemos adorar a Deus. Adoração a Deus tem tudo a ver com dinheiro e com medo. Não tema, adore a Deus. Adore a Deus e você não terá motivos para temer, seja qual for a circunstância, seja o que for que te preocupe em relação ao futuro. Nessa passagem nós encontramos alguns motivos para nós adorarmos a Deus, que deveriam tranquilizar o nosso coração em relação à vida financeira e material. Em primeiro lugar, adore a Deus porque Ele é o seu pastor. Não temais, ó pequenino rebanho. Se tem rebanho, é porque tem um pastor. E nós conhecemos esse pastor. O Salmo 23 nos fala de uma maneira belíssima quem é o nosso pastor. E porque Jesus é o nosso pastor, nós não precisamos temer, porque Ele prometeu que nada nos faltará. Não necessariamente aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, o Senhor há de prover para a nossa vida. Nosso Deus deve ser adorado por causa de ser Ele o nosso pastor e com gratidão pela provisão que Ele tem nos dado até aqui. Um segundo motivo pelo qual nós deveríamos adorá-lo é porque Ele é o nosso Pai. E o texto bíblico nos diz isso: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai, nós temos um Pai. E todo pai que se preze, todo pai que siga o modelo bíblico, nós sabemos que é um pai que ama e que cuida dos seus filhos. O nosso Pai, mais ainda, o nosso Pai que está nos céus, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele sabe o que nós necessitamos antes que nós peçamos isso a Ele. Está alguns versículos atrás, no versículo de número 30, nós encontramos isso: vosso Pai Celeste sabe do que necessitais, antes mesmo que nós peçamos a Ele qualquer coisa. O Salmo 103 diz que Deus, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É esse Deus que nós adoramos em Cristo, é esse Deus que nos adotou em Cristo, pela nova aliança que Cristo fez, derramando o seu sangue em nosso favor.
Um terceiro motivo pelo qual nós deveríamos adorar ao Senhor e não temer jamais é porque Ele é o nosso Rei. Adore ao Senhor como Rei soberano que tem todo o poder soberanamente para realizar tudo aquilo segundo a sua vontade. O texto bíblico nos diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Se existe um reino, existe um rei, e nós sabemos quem é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, nós estamos admitindo essas duas realidades. Ele é Pai e Ele é Rei, e Ele é soberano. Ele está nos céus, o seu trono está nos céus. E essa expressão do Pai Nosso, ela é maravilhosa, porque ela fala tanto do amor de Deus, quanto do seu poder soberano. Aquilo que Deus quer fazer em nosso favor, porque nos ama, porque tem conosco uma aliança, Ele pode fazer, porque Ele habita nos céus, Ele é Rei e Ele é soberano. O que o seu amor determinar, Ele tem o poder para realizar. Nós encontramos ainda nesse pequeno versículo mais um motivo para nós adorarmos a Deus e não temermos, seja qual for a circunstância presente ou futura. Devemos adorar a Deus, porque este que é nosso pastor, nosso Pai e nosso Rei, Ele é extremamente generoso para conosco, gracioso para conosco. Veja que Ele se agradou em dar-nos o seu reino. Ele não vendeu o reino dele para nós. Ele não cobra de nós uma taxa, um valor. Ele não espera de nós esforço para que nós possamos merecer o seu reino. Mas Ele nos dá graciosamente o seu reino. Não porque o seu reino não vale nada. O seu reino é valiosíssimo. Tanto que o preço pago para você e eu entrarmos no reino de Deus é preciosíssimo, valiosíssimo. É preço de sangue. O sangue do Senhor Jesus Cristo, que uma vez tendo pago por nós, nós podemos receber essa herança abençoada, que é o reino de Deus, a vida eterna. Podemos entrar nesse reino, como Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, pois graciosamente Deus nos dá o novo nascimento, nos dá o seu reino, e nós poderemos adentrar esse reino. Na verdade, já estamos nele, o reino já está entre nós. O reino de Deus já está em nós. Só falta ele agora ser exibido ostensivamente em todo o mundo, quando todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Devemos adorar o Senhor por sua graça generosa, que nos concede o seu reino. E por fim, meus irmãos, encontramos aqui mais um motivo para nós adorarmos e não temermos. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Devemos ser gratos a Deus, porque esse que é o nosso pastor, que é o nosso Pai, que é o nosso Rei soberano, que tão graciosamente nos dá o seu reino, Ele tem prazer em ser bom para conosco, Ele se agrada disso, é algo que traz prazer ao coração de Deus, porque Deus é amor, o seu coração borbulha, transborda de amor, é algo que traz prazer ao coração de Deus, abençoar os seus filhos, abençoar o seu povo, a sua família. Me lembro quando Jesus ouve, as pessoas ouvem a referência a respeito de Jesus: este é o meu filho amado, Deus dizendo isso, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Uma vez que nós somos adotados por Deus, unidos a Cristo, essa expressão se dirige a nós também. Estes são meus filhos amados, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu tenho prazer de conviver, de abençoar e de cuidar. Não é algo que Deus faz forçadamente, com má vontade, mas Ele tem um coração terno para conosco, Ele tem prazer em ser bom conosco, comigo e com você. Nós precisamos confiar mais nessas verdades, meus irmãos, precisamos confiar mais nesse Deus a quem nós servimos, e por isso podemos não temer diante das circunstâncias ou diante do futuro. Medo e insegurança? Então, adore a Deus, adore ao Senhor, confie nele. E no que diz respeito a dinheiro, bens, futuro, aposentadoria, trabalhe
confie no Senhor, seja responsável nos seus gastos, doe, obedeça a palavra do Senhor conforme nós aprendemos, e saiba que o seu dinheiro, sua vida material, sua vida no presente, sua vida no futuro está seguro para a glória desse Deus que é tão admirável assim como vemos aqui na sua palavra. Não tema, adore a Deus. Amém, queridos? Nós passaremos então a nossa Assembleia Geral Ordinária, onde nós vamos dar a informação em nome do Conselho da Igreja, do relatório financeiro da nossa igreja, do ano passado, o orçamento para esse ano, e antes faremos a eleição do secretário de atas. E tudo isso nós faremos, irmãos, de uma maneira de celebração a Deus. Nós não vamos apresentar aqui números frios, vamos apresentar os números, mas os irmãos, eu espero que saiam daqui com o coração aquecido de ver como Deus tem sido bondoso com essa igreja, como Deus, apesar de nós pecadores que somos, temos sido usados por Ele, quantas coisas boas Deus tem feito entre nós e quantas coisas boas nós podemos esperar para esse ano que já está em curso, primeiro trimestre aí já terminando, não é? E então que seja um motivo de adoração a Deus aqui também a nossa Assembleia. Quanto à eleição do secretário de atas, mas antes disso, né, a nossa Assembleia, a gente procura dar à igreja transparência daquilo que nós estamos fazendo com as finanças da nossa igreja. Então, a IPN, ela tem um compromisso missionário e procura fazer isso com transparência financeira. Nós faremos a eleição do secretário de atas e eu consulto a Assembleia se nós temos candidatos. O presbítero Lúcio Mafra, ele tem sido o nosso secretário, ele já iniciou a ata ali. Caso a Assembleia eleja algum outro secretário que não ele, já está tudo pronto ali para dar continuidade, e o presbítero Lúcio também será certamente um dos candidatos a essa eleição. Então, como Assembleia, eu abro a palavra para os irmãos fazerem indicações. Pode fazer, irmão. Se você é membro da igreja, fica à vontade. Marcos. O Marcos Vinícius está indicando o presbítero Lúcio. Tem alguma outra indicação? Alexandre, quer ser? Alexandre, não? Tá bom. Alguma outra indicação, irmãos? Outra. Então é a mesma, né? Apoiou a indicação. Ótimo. Então, se não há mais indicações, eu submeto à Assembleia, então, o nome do presbítero Lúcio. Aqueles que são favoráveis à sua reeleição como secretário de atas da Assembleia, digam sim. Contrários, não. Muito bem. Meus irmãos, nós publicamos no boletim da igreja, no aplicativo da igreja, o edital de convocação dessa Assembleia, que não será lido agora, porque os irmãos já tiveram oportunidade de acesso a esse edital, e podem, então, fazer isso também, se quiserem, nesse momento, tá? Apenas para registro em ata, na sequência aqui nós apresentamos, e de acordo com os estatutos da nossa igreja, então, por que uma assembleia dessa funciona ou ela existe? Então, o conselho nomeia anualmente uma comissão de exame de contas da tesouraria, isso, com atribuições de conselho fiscal composta de 3 pessoas, cuja escolha poderá recair sobre quaisquer membros da igreja. As contas da igreja serão submetidas à aprovação do Conselho, que dará conhecimento à Assembleia Geral, reunida ordinariamente para este fim, e nós estamos dando cumprimento a esse preceito do nosso estatuto. Compete à Assembleia Geral ouvir para informação os relatórios do movimento financeiro da igreja no ano anterior e tomar conhecimento da deliberação do Conselho a respeito das contas submetidas à sua aprovação e do orçamento por este elaborado para o ano em curso. E ainda por último, a Assembleia Geral se reunirá ordinariamente ao menos uma vez por ano para tratar da matéria mencionada no inciso 4º, artigo 17, para eleger um secretário de atas. A reunião ordinária da Assembleia Geral far-se-á sempre em primeira convocação, seja qual for o número de membros presentes. Então, dando cumprimento a esses dispositivos, meus irmãos, nós estamos aqui hoje reunidos. Nós temos um relatório de transparência financeira à disposição de todos os irmãos
em qualquer dia do ano, em qualquer momento, em horário comercial, na nossa secretaria, ele está ali sobre a mesa, com todas essas informações disponíveis para a igreja. Uma palavra pastoral, tem ali, para quem entende mais de balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício, tem o movimento financeiro apresentado, o orçamento do ano e constituição da igreja e esse estatuto que nós estamos seguindo. Então, os irmãos, fiquem à vontade, não há nenhum constrangimento em você chegar lá na secretaria e falar: eu vim aqui para conhecer o relatório de transparência financeira. Nós temos no terceiro andar ministerial da igreja salas de reuniões onde você pode reservadamente ir lá folhear e, havendo dúvidas, pedir à secretaria que anote as dúvidas e o tesoureiro da igreja ou eu mesmo vamos esclarecer suas dúvidas. Em se tratando do movimento financeiro da nossa igreja, nós vamos começar falando do que nós fizemos com os recursos do ano passado aqui em nossa igreja, numa retrospectiva. No ano passado nós encerramos o nosso triênio da restauração. Desde o fim da pandemia, nós propusemos para a igreja então uma dinâmica de ensino e de trabalho pautada por esse tema, dando ênfase em cada ano nessas três virtudes cristãs: o amor, a fé e a esperança. E no ano de 2022 nós enfatizamos o amor, tudo passa, o amor permanece. Em 2023 enfatizamos a fé em Jesus, porque Jesus é suficiente. E em 2024 a esperança, o ano da esperança, vem Senhor Jesus. Vamos enfatizar aqui hoje apenas o ano de 2024, por se tratar do movimento financeiro, e como de costume nós temos estruturado o ensino da igreja e os ministérios da igreja em 5 pilares, em 5 áreas ministeriais. Na área da adoração, nós tivemos no ano passado cultos concorridos, dinâmicos, com uma liturgia reformada, com a pregação cristocêntrica, e uma das novidades do ano passado foi o início do culto de oração às quartas-feiras, às 19 horas, que tem sido uma bênção aqui em nossa igreja. Também na área da adoração nós tivemos o festival de composição com o tema da esperança, com membros da nossa igreja que compuseram suas músicas e foi uma bênção. Algumas foram aqui trazidas para o nosso culto. Tivemos também diversos musicais no ano passado, que já tradicionalmente fazem parte aí da vida da nossa igreja. Talvez um destaque desses musicais foi a presença do João Alexandre aqui com o grupo Plenitude e o Vencedores por Cristo com a equipe de louvor no Retiro. Mas todos os eventos estão aí, os musicais. Na área do ensino, meus irmãos, nós procuramos então enfatizar na nossa escola bíblica dominical o tema da esperança. Fizemos um programa todo ele voltado para a escatologia, o ensino sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E tivemos no ano passado 620 alunos, incluindo aí os professores também, participando de maneira entusiasta da nossa EBD, abordando temas escatológicos, e ampliamos o número de classes agora para 30 classes, uma vez que o Mini agora tem uma classe para cada ano de idade de 0 a 10 anos, 3 classes de jovens fortes, não 6 na verdade, e 13 de adultos. Então muda o número ali para 26, 24, 27, não 30, foi um erro de conta ali. Também tivemos ao longo do ano Vida e Escritura nas quartas-feiras com o pastor Tiago conduzindo esse trabalho, e também com ele a nossa parceria com a ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Nós tivemos 3 módulos de aconselhamento bíblico, 390 certificados de alunos que concluíram, um pouco mais da metade de membros da nossa igreja. Um destaque também do ano passado foi a presença aqui do ilustríssimo doutor Joel Bick, que foi nosso conferencista, que trouxe grande edificação para a nossa igreja, e os diversos retiros ainda na área do ensino, da maturidade, dos casais, conferência da família, conferência de homens, e me permito aqui incluir como também algo que Deus proporcionou-nos no ano passado, a conclusão do nosso doutorado
para o melhor serviço da igreja na área do ensino aqui em nossa igreja, lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Na área da comunhão, meus irmãos, o Conselho de Casa em Casa continuou com o seu trabalho ao longo do ano. Em 2023 foram um pouco mais de 300 visitas feitas pelo Conselho, o ano passado um pouco mais de 400 visitas, e esse ano nós almejamos aí mais de 550 visitas, pelo menos, com o nosso Conselho ao longo desse ano, cuidando da vida da igreja. Nossas 11 sociedades internas estiveram muito atuantes, todas elas começando com a UCP, as crianças, terminando ali com a maturidade, passando por todas as faixas etárias. Um ponto alto todo ano é o nosso encontro no Canaã, dia 1º de maio, onde tiveram ali cerca de 700 pessoas presentes num dia festivo. Eu preguei nesse dia e fui embora para casa, porque quando eu cheguei em casa eu descobri que eu estava com dengue. Fui me arrastando de volta para casa, mas eu soube que tinha um batedor atrás de mim, que era o diácono Luiz Gustavo. Ele foi de carro me seguindo, sem eu saber, porque ele ficou preocupado, e muito especial isso da parte do Luiz, mas cheguei e fiquei uma semana ou mais de molho. Infelizmente eu perdi, esse ano vamos estar lá. Também destacamos, fechando essa parte da comunhão, a recepção de novos membros no ano passado. Um pouco mais da metade, aliás, quase a metade ali, 49% foi profissão de fé, de meninos batizados na infância ou de pessoas que estiveram fora de igrejas por um bom tempo, e também profissão de fé e batismo. E batismo infantil 21% e transferências de outras igrejas 30%. Na área do serviço, no ano passado, eu coloco aqui em primeiro lugar o conselho da igreja, porque liderar é servir. A Bíblia nos ensina que os líderes no meio do povo de Deus são servos, servem a todos, e o nosso conselho esteve servindo, cuidando da igreja com todo zelo e carinho, orando, trabalhando, reunindo-se quinzenalmente para tratar da vida da igreja, orar pelo povo de Deus, apoiados pela junta diaconal, que tem sido valorosa também, grande trabalhadora em nossa igreja. Na área do serviço social, nós continuamos com o nosso projeto lá no Piauí. Esse dado é de ontem, aliás, é do dia 21, nós temos 1.240 crianças apadrinhadas e 268 por apadrinhar. Mais da metade dessas crianças são apadrinhadas pela IPN, a outra parte é apadrinhada por diversas igrejas presbiterianas no país. Também um trabalho de destaque na área social, o projeto PEP, que é apoiado pela nossa APAS e pela Junta Diaconal, nossa SAF também, que apoia com muito carinho, um projeto de reforço escolar lá no Itapuã, ali com os nossos irmãos ali da igreja do Itapuã, a Lisa, esposa do pastor Tiago, que é responsável. Temos aqui também a sala de costura, que brilhou no ano passado, com 21 costureiras e 1.545 peças produzidas por gestantes, para gestantes, o MV, musicais e também o projeto PEP. E o trabalho da Junta Diaconal também, apoiando a Missão Vida, com ofertas, com presença, acompanhando o trabalho do resgate e também com a distribuição de mais de 1.000 cestas básicas no ano passado. E fechando ainda esta parte do serviço, nós tivemos o Recanto Canaã sendo utilizado por mais de 1.000 usuários, fora os eventos da igreja. Isso aqui é de gente de fora da IPN, fora acampamento de UPA, Mocidade, Dia da Família. Nosso acampamento tem sido bênção para muitas outras igrejas também. E na área do serviço não podíamos deixar de mencionar aqui nossos 25 funcionários que atuam na sede e acampamento da nossa igreja. E fechando essa retrospectiva, a área da evangelização, nós louvamos a Deus pelas vocações que o Senhor tem despertado aqui em nosso meio. Nós tivemos ao longo do ano aqui 11 seminaristas no seminário de Brasília e na AMID, e esses seminaristas, alguns continuam seus estudos, outros já formaram, e nós louvamos a Deus, vamos continuar cuidando com muito carinho e despertando mais vocações aqui em nosso meio. Destacamos aí os 2 cursos de gestantes que nós tivemos no ano passado, com 40 gestantes participando nesses 2 cursos. Esse ano tem mais,
e recebendo Bíblias, cestas básicas e enxovais. Esse foi o dia da formatura no ano passado. Amigos na Dor também têm realizado um trabalho de evangelização com aqueles que estão em sofrimento e que procuram socorro pela internet. E nós tivemos acesso ao nosso site, mais de 24 mil, chats com atendimento 2.000, quase 2.500, com um trabalho de 41 voluntários da nossa igreja. O projeto Resgate, que distribui sopa e evangeliza no setor comercial sul, foram 36 semanas de trabalho, 112 sopas por semana, com 55 encaminhamentos para a Missão Vida e outras instituições de acolhimento de pessoas. E um ponto muito significativo do ano passado foi o envio de um dos nossos pastores para Portugal, junto com a esposa Martinha e pastor Walter, para o projeto Kairos em Pombal, ali em Portugal, onde eles estão trabalhando. Tivemos também no ano passado a organização de uma das congregações, a Igreja Presbiteriana do Caminho, em Formosa, no dia 3 de novembro. Completamos o primeiro ano de trabalho da nossa congregação no Noroeste, e no ano passado foi que nós saímos dos salões de festa e passamos a nos reunir no Clube da Arcef, que é esse lugar. Esse foi o dia da inauguração oficial ali do local de reuniões, onde eles estão reunidos agora de manhã, inclusive agora tem escola dominical lá também. E no sol nascente nós inauguramos um templo que foi construído em torno de 4 meses, saindo daquela situação lá de terra nua, uma área de 850 metros quadrados, para uma construção de 300 metros quadrados, 585 mil reais, que saíram dos recursos da igreja, dos dízimos, das ofertas desta igreja, inaugurada ali no dia 1º de dezembro. Está uma bênção lá o trabalho. E não podíamos deixar de falar também do MV. Nós tivemos a 23ª edição, completando 25 anos de trabalho do MV, que começou, aliás, perdão, irmão, isso aqui muitos números, 20 anos, tá? Erro de digitação. Completando 20 anos no ano passado do MV, com um grupo de 100 missionários voluntários. A partir desse momento nós vamos apresentar alguns números. Eu queria então pedir licença para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Como nós vamos falar de números, de finanças da igreja, é um tema que diz respeito mais aos membros da igreja. Os visitantes são bem-vindos aqui, não precisam se retirar por isso, mas nós vamos interromper a nossa transmissão e a partir de agora então nós vamos reprisar uma das mensagens de um dos pastores da igreja pelos próximos minutos, até o término da nossa assembleia, que termina dentro do horário do nosso culto, ok?